Presidente, diante de tanta inquietação, de tanta perseguição, de tanta ameaça, o que faz ficar nesse trono? É amor, Paysandu ou é gratidão? Olha, Zé Maria, só antes de te responder, eu queria agradecer aqui ao Rui Salles, que veio aqui prestigiar, ao Felipe, nosso vice, que vieram aqui prestigiar. E agradecer a presença de vocês também. Respondendo à tua pergunta, lógico que é amor e vou te contar, é muito amor, senão eu não estaria sentado aqui. Todos sabem que eu tenho meus negócios e esse ano eu abdiquei de estar direto nos meus negócios e estar com a minha família para estar sentado aqui. Então isso demonstra o amor que eu tenho por esse clube. Presidente, a minha segunda pergunta, a gente sabe de tanta coisa e a gente fica indeciso, pelo menos eu fico indeciso para escrever para falar no rádio, mas eu vou ser direto com o senhor. Entre Robin e o Bandido, o que o senhor prefere, senhor presidente, para formar uma diretoria, que eu já sei que o senhor vai buscar o executivo, vai ficar aqui, mas pelo menos pelo que eu sei, vai haver uma diretoria de futebol para ter essa ligação diretamente com o executivo. Ser um intermediário entre a diretoria do Paysandu e o executivo. Entre Bandido e Robin, o que você prefere, senhor presidente? Olha, antes de responder a tua pergunta, ontem a gente teve uma reunião do grupo que apoia o futebol com os vice-presidentes, então eu vou te falar como a gente vai trabalhar o ano que vem. A gente optou por ter um executivo, mesmo porque, deixando bem claro, ninguém da nossa diretoria é remunerado aqui no Paysandu. Todos trabalham sem um centavo de remuneração. Presidente, vices, diretores. Então é bom deixar isso bem claro que ninguém recebe nada para estar aqui no Paysandu. E também tem os seus afazeres para poder sobreviver. Então a gente optou por ter sim um executivo de futebol no ano que vem. O modelo que o Paysandu vinha tendo era de ter o executivo e ter um diretor de futebol que seria um sócio abnegado que estaria aqui. Infelizmente, não tem nenhum sócio abnegado que venha trabalhar de graça para ser diretor de futebol. Então a gente vai ter um executivo de futebol que vai cuidar dos processos, vai cuidar da integração de todos os departamentos ligados ao futebol. Fisioterapia, departamento médico, fisiologia, nutrição. Então ele vai coordenar todos os processos, vai ajudar a formar um elenco, mas a gente vai ter no ano que vem um coordenador técnico de futebol remunerado, como se fosse um diretor remunerado de futebol. Então vai ser uma pessoa contratada, a gente já decidiu que vai ser um ex-jogador de futebol. Não sabemos se daqui ou de fora, lógico que a preferência por ter um daqui, mas a gente quer alguém que some com o Paysandu, que se dedique ao Paysandu. Então vai ter um coordenador técnico que vai fazer a integração da presidência com o futebol direto, com o vestiário, com o técnico, com o próprio diretor executivo que vai cuidar dessa parte dos processos. Então esse vai ser o esquema que a gente vai trabalhar no ano que vem. Um diretor executivo que vai cuidar dessa parte dos processos e um coordenador técnico que vai estar direto no vestiário, vai viajar com o time, vai ser o elo de ligação para a gente ver se os jogadores estão dando o sangue que a gente quer pelo Paysandu, para ver se o técnico está fazendo o que a gente espera do Paysandu. Então vai ter essa função nova. Entre a tua pergunta do Robigol e do Vandic, os dois são meus amigos, para falar a verdade, eu sou mais amigo do Vandic, bem amigo, são dois bons nomes, mas a gente não definiu ainda nenhum nome, tem alguns nomes em estudo, tanto para o diretor executivo como para o coordenador técnico, mas ainda não está decidido. E nós estamos pagando 25 mil por mês para a cesta básica de trabalho para as reclamações antigas que estão caindo para um centralizador. Esse ano, do ano passado, quem foi dispensado para cá, nós não tivemos mais nenhuma ação trabalhista. Tivemos das que foram em 19, então que dispensou em 20, a gente não teve ninguém, a gente está cumprindo todo mundo com atraso, mas conversando, então não teve mais nenhum. Vamos negociar os encerramentos de contrato agora, procurando não ter mais nenhuma dívida trabalhista nova. E as antigas a gente está pagando com esse centralizador negociado na Justiça do Trabalho de 25 mil por mês. Então, diria hoje que a dívida trabalhista está equacionada dentro do Paysandu. A duras penas, mas a gente está cumprindo. Não entendi? Sexta vara.
Quanto à BWA, a gente contratou um advogado de São Paulo, como eu já tinha falado. A gente tem duas dívidas lá, uma de 1.200.000, outra de 900.000, as duas juntas a 2.100.000. A gente já teve mais ou menos uns 300.000 de bloqueio, que nós ainda está retido na justiça, mas ainda não foi repassado, porque a gente está tentando diminuir e retornar alguma coisa para o clube. Mas a gente alguma coisa transitada, julgado, uma foi de uma dívida que vai ser do que não foi paga, e uma outra foi o encerramento errado do contrato de bilheteria. Então nós temos um advogado negociando, tentando baixar, alongar a dívida, mas está nesse pé. Para encerrar, porque nós somos ao barato, a próxima moto do Brasil estão bloqueadas. Não estão bloqueadas. A gente teve esse bloqueio de 260.000, mas a gente entrou lá no juiz em São Paulo com esse advogado local, pedindo para não ter bloqueio, pedindo para negociar, pedindo para devolver parte de 260. Então não está bloqueado, nós temos uma negociação em São Paulo. Muito obrigado. Silva, da Rádio Metropolitana. Boa tarde, Totti. Boa tarde, presidente. Bem, há 4 dias o Paysandu jogou na Paraíba contra o Botafogo, né? E por conta do posicionamento que foi definido no começo da semana passada no novo e aquele revista, o torcedor inevitavelmente ainda pensa naquilo, ainda vive um pouquinho aquilo. Aí cada um faz a sua leitura em relação ao jogo. Que apareceu em alguns momentos que o jogo estava satisfeito com o empate, pareceu que o Paysandu estava satisfeito com o resultado de 0-0 que não foi o resultado do. Não precisa colocar fala E aí, você não define tudo, né? Futebol é coletivo, depende de quem está jogando, depende de quem está na beira do lado. Mas como foi que você viu essa última apresentação, digamos, do Paysandu na busca pelo acesso? Olha, seu nome é, desculpa? Felipe. Com certeza tem alguém que sentiu mais o não acesso do Paysandu do que eu, porque tem famílias aí que são 3, 4 gerações de torcedores. E eu estou no Pará há 22 anos, torço pelo Paysandu há 22 anos, é meu clube de coração. Agora, mais frustrado que eu e mais impotente que eu garanto que não tem nenhum. Porque a gente lutou muito, a gente fez as coisas certas, chegou numa hora que a gente queria fazer mais alguma coisa, mas não dava mais tempo. Então uma coisa eu garanto, mais frustrado que eu e mais impotente com esse não acesso, não tem ninguém. Lógico que tem gente que sofreu muito mais, porque tem a família há 3 gerações, 4 gerações no Paysandu. A gente já teve uma conversa com o técnico, que era o Wilton, nosso auxiliar técnico, e da casa. A estratégia era segurar o jogo e tentar, com as substituições, fazer um gol e sair com um gol de uma única bola. Infelizmente não deu êxito. Não concordei também com vários jogadores aí que pareceram que estavam enrolando, mas eu não podia entrar em campo, eu não podia fazer. Então foi isso, a gente sentiu muito. A gente teve vários erros que a gente identificou desde o começo da temporada, que a gente já está matando para não errar de novo. Mas esse jogo do Botafogo era a chance que estava na nossa mão e a gente não pôde ter. O torcedor fica. Viu essa carta, né? A carta que o Estúdio publicou há 2 dias, e você mesmo afirmou: 2021 vai ser acabou. Mas tem a Copa Verde ainda na semana que vem. E como é que o time vai para essa competição? Tem atletas que não vão permanecer para a Copa Verde? Como é que tem isso? Na verdade, quando eu falei que o ano acabou, porque o objetivo maior do Paysandu era o acesso. Então, para nós, acabou. A gente entendeu que fez a coisa certa porque nós procuramos dar o melhor, ou seja, vamos trazer um executivo, vamos. Trouxemos o que foi eleito o melhor executivo do Nordeste. Foi um cara que veio, ajudou a montar o time e hoje está aí no CSA, o CSA quase para subir, então a gente entendeu que foi a escolha certa. Junto com ele montamos o elenco. Um elenco bom, que vários jogadores que vieram foram aplaudidos pela imprensa, pelos torcedores, por nós, mas não deu a liga certa. Então, a gente entende que fez a parte boa, por isso que eu me referi que o ano acabou, porque o nosso objetivo maior, que era o acesso, a gente não teve. Copa Verde, a gente tem um jogo contra o Castanhal, quarta-feira que vem. Alguns jogadores, para esse jogo agora, acho que 2 ou 3 pediram para sair,
porque já tem contratos com outros times do Paulista, já querem se apresentar, já querem começar a treinar para lá. Nós estamos negociando a saída deles. A maioria dos jogadores tem contrato até 30 de novembro, a maioria do elenco. Alguns até dezembro, outros até o final do e outros até o final do ano que vem. Então, nós estamos numa reunião hoje com o pessoal da comissão técnica para analisar se tem alguns jogadores vão querer ir embora antes da Copa Verde, outros não, para a gente decidir qual é o time que vai enfrentar. Mas nós vamos enfrentar de maneira séria. A gente entende que a Copa Verde é um campeonato sério e a gente vai participar, lógico, tentando a vitória. O senhor tomou conhecimento ontem do fato de que o jogo de sábado será com portões fechados e vontade do Paysandu? Não foi vontade do Paysandu. O Ministério Público pediu isso, a polícia apoiou, o nosso vice estava na reunião, pediu para a federação consentiu, a CBF consentiu e eles jogaram para nós. Vocês querem assumir a responsabilidade? Eu falei, não, eu não vou assumir a responsabilidade sozinho contra o Ministério Público, contra a polícia, contra todo mundo de ter público. Lógico que a minha vontade era ter público para diminuir o prejuízo que eu vou ter. Mas, em face de tudo que aconteceu, a gente optou por seguir a recomendação do Ministério Público e da Federação também. Maurício, boa tarde. Obrigado, Felipe. Agora, Breno Raiol, da TV Liberal. Boa tarde, boa tarde, Maurício, a todos também aqui trabalhando, também a todos que nos acompanham ao vivo. Em algum momento, em alguma reforçação, você falou sobre o que vocês observavam já ao decorrer do ano, alguns momentos, alguns erros. Faz um resumo para a gente, então, de onde o Paysandu errou nessa temporada para apresentar um time de 2021 que não teve liga, não deu liga, não entusiasmou o torcedor durante essa temporada. A gente não chegou a fazer um relatório comum de todo mundo para avalizar os erros. Eu vou falar um pouco do meu sentimento. Então, eu acho que a gente teve um erro de estratégia no começo do ano, em função da Série C ter um jogo por semana, a gente optar por ter jogadores mais técnicos, idade mais avançada, enquanto a maioria dos times teve um futebol de mais força. Então, eu acho que esse erro de estratégia no começo do ano foi um erro ruim para nós, foi um erro muito acentuado. Um outro, infelizmente, os treinadores que a gente trouxe foram cada um bom, excelente em algum sentido, mas nenhum completo. Então, uns bons em formar grupo, outros bons tecnicamente, mas não teve um que conseguiu agregar tudo. Então, eu acho que é alguma coisa que a gente tem que tomar mais cuidado. E uma última coisa que eu acho que a gente vai perder, eu tenho certeza que esse próximo ano a gente vai perder um tempo maior. Quando eu falo a gente, eu falo diretor executivo, coordenador técnico, presidência. Nós vamos perder um tempo maior na análise de cada jogador, procurando o que eu acho que faltou, que foi alguém que deu sangue por essa camisa, alguém que realmente queira jogar pelo Paysandu. Diante de mais um sucesso na Série C, fatalmente você lida com uma insatisfação da torcida. Como é que você tem encarado isso? O que dizer desse torcedor que mais uma vez não continua jogando a Série C? Olha, Breno, eu acho o seguinte, eu vejo perfeitamente, entendo perfeitamente o que o torcedor está sentindo, porque eu também estou sentindo a mesma coisa. Talvez muitas coisas eu não faria igual, né? Lógico que não ia invadir o campo, não ia exigir renúncia, alguma coisa, mas eu sei que a dor é grande, eu entendo que a dor é grande. Nós vamos procurar esse ano a gente procurou estar perto das torcidas organizadas, a gente deu espaço para as torcidas organizadas conversar, tudo, e a gente não deu um espaço para as outras torcidas sem ser organizada. Vai ser alguma coisa que eu vou procurar dar também espaço esse ano, para a gente ouvir mais a torcida. Então, eu sei que esse momento passa, de dor passa, mas eu sei que a torcida vai vir para dentro, vai ajudar, vai estar ao lado do Paysandu. Então, perfeitamente eu entendo e chamo a torcida para mais uma vez acreditar, porque eu fui um dos que falava e continuo falando, o Paysandu não aguenta mais ficar na Série C. Não tem receita, o Zé Maria falou aí dos 22 milhões, a gente tem que correr muito para chegar nessa cifra. Então é alguma coisa que o Paysandu não aguenta e, pelo amor de Deus, esse ano a gente vai ter que subir, nem que eu entre em campo, vai ter que ter um jeito da gente subir. Obrigado, Breno. Agora as perguntas do Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará. Presidente Maurício, boa tarde. Felipe Fernandes, Luiz Salles e a todos. Vamos está ao vivo na Tapão TV. Presidente, na sua carta, o senhor admite os erros, mas
diz que é o maior culpado. Eu, sinceramente, eu não concordo com o senhor, porque tinha um grupo com o senhor, né? O Paysandu mudou 3 vezes a comissão técnica. Ele ia botar a culpa no sistema, mudou a comissão técnica. Quando foi que a direção do Paysandu chegou à conclusão que o Lucas não estava dando liga e não ia conseguir dar liga? Edinho, primeiro eu digo que eu sou o culpado, porque quem escolheu o executivo fui eu, quem autorizou vir o técnico fui eu e a comissão, mas eu sou o mandatário principal, então a culpa eu acho que tem que puxar para mim, porque se eu quisesse eu mesmo poderia ter brecado. Mas pareceu para nós, como eu falei já, ser a melhor escolha de cada um na época. A gente foi criterioso, talvez não tão criterioso como os jogadores, coisa que a gente vai mudar esse ano, mas a gente foi criterioso nas escolhas. A tua pergunta de quando foi, eu vinha desde o começo do ano falando para mim e para todo mundo que estava junto, nós precisamos mudar alguma coisa no quadrangular, nós precisamos ter alguma coisa no quadrangular, nós precisamos, que é ali que vai. Eu tinha certeza que a gente ia classificar desde o começo do ano. Tinha certeza, não esperava em primeiro, mas tinha certeza que a gente ia classificar. Então o time veio vindo, a maioria dos times da Série C tudo igual, a gente ganhando, empatando. Primeiro foi muito bom, mas a gente tinha que fazer alguma coisa. E o Roberto, foi um cara que se deu muito bem, virou amigo nosso, Roberto Fonseca. Chegou a hora que a gente dispensou ele, não porque não estava gostando do serviço, mas porque tinha que mudar alguma coisa, porque senão ia continuar igual. E, infelizmente a gente continuou igual e continuou talvez até pior do que se tivesse com ele. Presidente, nas contratações que foram feitas, alguns jogadores, por exemplo, estavam há muito tempo sem atuar, sem fazer gol. Eu me pergunto o seguinte: os analistas de desempenho participaram dessas transações, dessas contratações? Participaram muito. Pra você ter ideia, eu lembro que no começo do ano, quando ainda estava o pessoal da comissão antiga aí, tinham 1.038 atletas num quadro, lógico, de todas as posições para a gente escolher. Isso já veio dos analistas, a gente foi formando, foi tirando. Então eles participaram. Foi levado em conta isso, de ele estar um tempo sem jogar, foi levado em conta preparo físico. Como eu te falei, eu acho que foi um erro de estratégia nosso do começo do ano. Série C, um jogo por semana. Muitos discordam. Discordam porque eles acham que poderia ter sido um tipo de treinamento diferente, um tipo de jogo diferente, mas ao meu ver foi um erro de estratégia nossa. Ou seja, o cara não precisa ter muito, tem que ter mais tática do que força, mais técnica do que força, porque vai jogar uma vez por semana. Então preparação física não precisa ser tão grande, porque é um jogo por semana, não. O que a gente viu não foi isso. Eles levantaram e trouxeram a média de idade dos times que subiram nos últimos anos. Realmente era uma média avançada, mas eu acho que não é isso. Eu enxergo que tem que ser um time com força. Lógico que tem que ter um pessoal técnico na frente, lógico que tem que ter, mas a maioria tem que ser força. Eu acho que a gente vai mudar para isso. Presidente, não sei a sua opinião, mas eu acho que o Paysandu pegou em trazer jogadores descompromissados, jogadores sem aquela liga com o clube, com a direção, com o torcedor. Isso desde o início do campeonato. Aliás, naquela reunião que a gente teve lá na sede que o senhor participou, recebeu a imprensa, esse foi um dos assuntos tocados. Será que não partiu dali? Não, com certeza partiu. Além desse erro, por isso que a gente colocou agora um coordenador técnico que vai estar identificando isso mais de perto, que vai estar todo dia nos treinos, vai viajar com o clube, vai estar identificando quem não veste a camisa do Paysandu, para a gente ter essa resposta mais rápida. Porque na hora que a gente identificou ou percebeu que isso era uma falha, já não dava mais para inscrever ninguém, já tinha acabado o prazo de inscrição. Então a gente entende que a gente tem um coordenador técnico, que veio desse meio, um ex-jogador, que vai estar todo dia com os jogadores, vai estar vendo que os treinos que o técnico está dando, a gente vai identificar essas possíveis jogadores mais rápidos. Você acha que falta ou está faltando um pouco mais de paciência do torcedor, ou o torcedor tem a razão dele? Não, é o que eu falo, o torcedor tem a razão porque é mais paixão do que razão.
Mas falta um pouco de paciência. Eu sei que a paciência, esse movimento não é geral. Eu acho que tem por trás uma parte política, porque infelizmente o Paysandu não está unido, o Paysandu está desunido, isso afeta muito o dia a dia do clube. Então, enquanto o Paysandu não acabar com essas guerras internas, com essa divisão política de todo mundo querendo o poder, isso é muito ruim para o Paysandu. E parte desse ranço da torcida vem para o pessoal incentivando, vem para o pessoal puxando, aproveitando o momento para sair politicamente. Então isso é muito ruim para o Paysandu. Então eu acredito que o torcedor de verdade sabe, tem fé e sabe que o ano que vem a gente vai subir. Obrigado, Dinho. Agora o Caio Maia, de O Liberal, vai fazer as perguntas. Não, os salários estão em dia, a gente está devendo, nós temos 3, 4 dias de atraso da última imagem, que a gente paga quinto dia útil a folha e dia 25, 26 paga a imagem. A última imagem, que era 26 de outubro, ainda não foi paga, deve ter sido paga essa semana. Então, está em dia, os jogadores passaram o ano inteiro com esse atraso de 10, talvez 12 dias em cada parcela no máximo, e para eles agradecem, tem grandes, vocês acompanham aí, tem grandes agremiações no Brasil com 4 meses, 5 meses de salário de imagem atrasada. O Paysandu nunca teve isso esse ano. A gente tem uma parte tributária atrasada que nós estamos tentando negociar agora. Como eu falei, as dívidas trabalhistas estão em dia, os fornecedores estão em dia, tudo com muito custo, mas é um atraso que a gente vê que não é excessivo. Rapaz, eu acredito que por volta de 15, 16 milhões de reais. Só de cota de televisão são 8 milhões, mas elevação de camisa, venda de camisa, patrocínios. O Paysandu tem uma das melhores patrocínios de camisa dos últimos anos. A gente está muito bem, esse ano foi muito bem, já tem muitos renovando para o ano que vem pela força da camisa do Paysandu. Então, basicamente seria patrocínios maiores, vendas maiores. A Lobo está dando em média 250 mil, de resultado por mês. Então foi um grande negócio que o Paysandu fez, inclusive o franqueamento. Então é um ótimo negócio a marca própria para o Paysandu. Então eu acredito que por aí 16, 18 milhões. Nós devemos ter de 20 a 22 milhões no ano que vem. A gente está fechando o orçamento para aprovar no conselho agora na primeira quinzena. E se não tivesse, eu acho que a gente estaria de 36 a 40 milhões por aí. Mas acho que isso atrapalhou, de certa forma. 95% do elenco já estava aqui quando o executivo foi embora. Isso foi um dos motivos da gente não optar por trazer outro executivo. Já estava chegando o final do prazo de inscrição para a Série C, a gente já estava com 92%, 93% do elenco em casa, então foram poucas as contratações que vieram após o executivo. Isso foi um dos motivos que a gente... E os processos já estavam todos fixados dentro do clube. Então a gente entendeu que naquela hora a gente não precisaria outro executivo, e o tempo de resposta até o executivo se encaixar nos processos ia demorar e não ia adiantar nada. Não, eu prefiro não adiantar porque a gente está em negociação para encerrar o contrato, antecipar o encerramento do contrato, então eu prefiro não falar nada agora. Obrigado, Caio. Agora a gente passa o microfone para o Nino Machado, da RBA TV. Primeiro, boa tarde, presidente Maurício Edson, presidente Isaac, seja presidente. Primeiro diretor do Geraldo Direito. Eu teria para ele falar a mesma apresentação. Um abraço ao vice-presidente, o intervento a todos que acompanham a conferência. Presidente, o ministro, vamos começar a dizer uma cobrança. Quem não lhe conhece, talvez tenha uma imagem diferente. Você é uma pessoa extremamente flexível e aberta já. Às vezes, cada abraço na hora do jogo, aquela coisa toda. Você não me ministro, até um bom parceiro, nós trocaríamos
atos, outras reuniões, que vocês falassem e expusessem também a nossa opinião acerca de várias coisas que a gente recebeu, vai ser positivo ou negativo. E não ocorreu mais. Eu vou perguntar para vocês. Eu vou fazer as perguntas. Presidente, vocês acompanham o futebol, porque a cabine de vocês é perto da imprensa lá, a gente vê que vocês estão presentes. Vocês nunca estão presentes na hora dos jogos. E no mesmo jogo que vocês estão vendo, a gente também. E a gente tem uma coisa que não está longe, porque eles estão aqui presentes na cidade inteira. A gente vê que alguns jogadores têm a mínima capacidade. Olha, o Caio já me adiantou umas coisas que eu perguntei. E essa análise que a imprensa faz, que é a minha, principalmente a minha particular, é a mesma coisa que vocês assistem jogos também. Porque esses jogadores não são dispensados antes, no momento certo, para que não venha ser mais traumatizante quando se afunila, como aconteceu agora no processo do país. Elino, eu acredito que na hora que a gente põe um técnico, a gente confia piamente no técnico. Então, se o técnico for ouvir o que eu falo, já não serve para o Paysandu. Não tem a convicção dele, não serve. Então, primeira coisa, a gente não discute com o técnico escalação. Isso é o técnico está aqui, está sendo muito bem pago para isso. Se a gente não concorda, a gente tem que trocar o técnico. Então não adianta a gente discutir, como a gente já fez durante o ano. Trocou o técnico, então não adianta a gente discutir. Lógico que a gente vê o mesmo jogo que você, a gente vê que o jogador não dá o sangue, a gente tem raiva, eu xingo o jogador lá de cima, tudo isso a gente vê. Mas a gente tem uma linha de trabalho que a gente acredita que é a certa. E isso eu acho que a gente não vai abrir mão. A segunda pergunta, a segunda e última, quando você falou da questão de confiabilidade, no início, a gente tem amizades também por fora, Maurício Resgate, o Paysandu tem que acabar. mas o nosso Fernando estaria quase sempre, vai ser É porque ele vai fazer No meio do ano, né? uma pausa. O Paysandu tem que acabar. Esteve aqui com o professor. Inclusive no jogo que vai ser em São Paulo, você chegou a conversar com ele. E, obviamente, que são treinadores que a gente conhece, a gente sabe da capacidade até onde eles podem chegar, até onde eles não podem chegar. Mas assim como eles, tem outros treinadores, a questão de pensar outros treinadores também que poderiam vestir a cabeça do Paysandu e defender, tem sido grande, você sabe que o Mazol está querendo chutar balde dentro do vestiário e sai quebrando tudo com o jogador. Tem algum problema, principalmente com o Mazola, Márcio Fernandes, por que não trazer outro treinador que tenha essa mesma linha de B para A, não linha de B para C, de aquela forma entender, mas essa questão do treinador, ela é muito discutida, vocês são muito cobrados também por causa disso, né? Sim, Lino, o futebol não tem uma verdade só. Cada vez que a gente vai escolher um técnico, tem 5, 6 nomes na mesa. Primeira coisa é a responsabilidade de não estourar o nosso orçamento. Isso é fundamental para nós. A gente apresenta o orçamento e a gente tenta seguir no máximo. Eu até teve uma reunião com todos os conselheiros no começo do ano. Eu falei, olha, a nossa folha que está no orçamento para esse ano é 500 mil do futebol. Eu estou contratando 700 porque eu já arrumei 2 patrocinadores de 200 mil, então eu sei que eu posso pagar os 700. Está aí que a gente não está com a folha atrasada. Então a primeira coisa, tem várias verdades, vários nomes que a gente põe na mesa e a gente discute com todo mundo. Então vem o pessoal da análise, discute, vem a parte financeira, vem a presidência, os diretores que estão, a equipe que a gente tem de colaboradores e a gente escolhe e a gente escolhe um e contrata. E nem sempre é a melhor opção. Agradeço ao Aldino Machado pela participação e agora vamos Saulo Zaire da TV Cultura. Presidente, boa tarde a todos. Eu queria saber inicialmente sobre prazos e perfis de executivo, coordenador técnico e treinador. Poderia atualizar a gente? O torcedor vai ter essa notícia porque, sabe, esse período de especulação é conturbado para vocês, para nós da imprensa. Eu queria saber o que dá para a gente informar para o torcedor em relação a esses 3 cargos. Prazos. A gente... Não, o perfil que eu falei, o executivo vai ser um cara que vai cuidar de todos os processos e vai integrar os departamentos ligados ao futebol. Departamento médico, nutrição, fisioterapia, fisiologia. Então, vai ser o cara de processo.
O coordenador técnico deve ser um ex-jogador e vai ser um cara que vai viver o futebol no dia a dia, acompanhar todos os treinos, estar dentro do vestiário, ver o tipo de treino que o treinador está dando, e vai ser o elo de ligação direta entre a presidência e o futebol, vai ser o coordenador técnico. O treinador é aquele que a gente vem procurando. A gente teve bons treinadores nos últimos anos aí, mas treinadores que, ao meu ver, não foram completos. Uns muito bons de formar grupo, formaram um grupo bem. Outros bons de parte técnica, mas optaram por ter um time recuado. A gente não quer, a gente quer um Paysandu para frente, a gente quer um time agressivo. Então, nós só vamos contratar o treinador depois de... Já tem alguns nomes que nós estamos discutindo para executivo e para coordenador técnico. A ordem é contratar os dois, executivo e coordenador técnico. Depois, contratar o técnico, ver a comissão técnica, análise, tudo, para começar a contratar o elenco. O Paraense começa dia 26, então eu diria para você que nos próximos 30 dias a gente deve estar com o executivo, coordenador e talvez o técnico. Nos próximos 30, 40 dias, no máximo. Eu quero até o final desse mês já estar com o executivo e o coordenador técnico e já estar discutindo o técnico. E daí começar para formar elenco, que eu quero ver se a gente começa dia 1º de janeiro para ter 25 dias. O campeonato acho que começa dia 26 de janeiro. O senhor falou em guerra política aí, em opositores diferentes. Essas pessoas são bem-vindas no clube hoje, nesse novo processo, nesse início de 2022? Ou o senhor prefere blindar o clube dessas pessoas que estão porventura? Olha, quando eu assumi, primeiro o clube não é meu, eu estou aqui para ajudar o clube. Então, quando eu assumi, eu deixei o clube bem aberto para todos. Tive reuniões aqui com o Luiz Omar, com o Maia, e o clube continua aberto para quem tiver boas intenções e quiser ajudar. Não para pessoas que aproveitam esse momento difícil para se lançar ou para criticar o clube, como a gente tem visto por aí. Mas o clube está aberto, tem alguns diretores nossos que a gente chamou, que são dos outros grupos políticos, são diretores hoje na administração e já estão se identificando com o nosso processo de trabalho. Mas o clube continua aberto. Eu acho que essa oposição está prejudicando o clube, como eu falei. O Paysandu tem que se unir para a gente poder deslanchar. E eu acho que a gente vai conseguir isso esse ano, eu acredito ainda. A gente vai ter eleição no final do ano, setembro, outubro, talvez novembro aí. Mas eu acho que se todo mundo realmente amar o Paysandu, vai vir ajudar. O senhor chegou a pensar em renúncia? Não, você tem. Eu, quando entrei aqui, eu primeiro tive uma com a minha família, falei que ia ser 2 anos de empresa e falei que também ia ficar um pouco afastado, embora o meu jeito de trabalho, eu trabalho de manhã na minha empresa e à tarde eu venho para o Paysandu, à tarde e à noite, e viajo. Queria até registrar o seguinte, de todas as viagens do Paysandu, porque eu tenho certeza que tem gente pensando assim, eu vou pelo meu bolso, eu não vou por verba da CBF, nem por verba do clube. Então sempre nós vamos, então sempre vai um cara que é o líder da equipe, que é o nosso representante, mas a gente vai por dinheiro do nosso bolso, não afetando os clubes. Então eu vim para ficar 2 anos. Lógico que talvez se a gente tivesse a Série B e não com Série A, talvez tivesse também um pedido, renuncia porque não subiu, renuncia porque não subiu. Lógico que a minha vontade era ter subido. Eu, quando assumi, falei, o meu sonho é entregar o Paysandu na Série A. Não vou conseguir, mas eu vou fazer de tudo para entregar na Série B e a gente com um bom elenco direcionado para subir depois para a Série A. Obrigado, Saulo. Obrigado, presidente, Rui e a todos os presentes. E também que está acompanhando a nossa transmissão da Papo TV. Boa noite a todos. Obrigado para vocês.